Qual é a melhor resposta para vocês falarem sobre defeitos e qualidades? Como é que eu posso falar sobre qual é o seu ponto forte e seu ponto fraco? Quem aqui tem dificuldade dessas duas perguntas? Ponto forte e ponto fraco. É uma pergunta complicada mesmo, tá? Eu entendo quem tem essa dificuldade. Eu também teria, se eu não tivesse esse conhecimento que eu tenho aí na área de recrutamento. Então, o que eu vou indicar aqui para vocês, tá? Ponto forte e ponto fraco. Vocês precisam trazer a verdade. É isso. Então, eu até vou perguntar aqui. Quem aqui tem dificuldade tipo, de falar algum ponto fraco ou ponto forte? Pode botar aqui no chat. Rick, tem uma dificuldade de falar o ponto forte X. Tenho dificuldade de falar o ponto fraco Y. Só para eu saber aqui e ver se eu consigo dar um exemplo para vocês, tá? Mas qual é o importante? Escolhe um ponto forte seu. Escolhe um ponto fraco seu. E fala a verdade na entrevista. Você não precisa... todo mundo tem vários pontos fortes, todo mundo tem vários pontos fracos, tá? Você não precisa falar todos os seus pontos fortes e não precisa falar todos os seus pontos fracos. Não precisa. Não precisa mesmo. O que você tem que falar? Você tem que escolher um ponto forte, um ponto fraco e treinar sobre ele. É isso. Aí, eu sempre tinha medo, mas hoje estou mais acostumado em dizer. E tem um ponto aqui que é legal também, que o Thiago trouxe, que é, quanto mais entrevistas a gente faz, mais vai ficando fluido esse processo, tá? Vai ficando mais simples. Deixa eu ver se alguém aqui. Pronto, peguei um aqui. Meu ponto fraco é ser exigente e acaba me incomodando quando as pessoas ao redor não são da mesma forma, mas estou trabalhando nisso. Muito bom. Aí, Mai, espero que você esteja sendo exigente comigo. Espero que eu esteja atendendo suas expectativas. Aqui. Mas vamos lá, deixa eu ajudar a Mai aqui com esse ponto, né? De ser exigente demais, isso acaba incomodando. Eu não sei se é verdade, tá, Mai? Mas, pela minha experiência recrutando pessoas, possivelmente essa sua exigência, ela deve acabar atrapalhando até a sua comunicação no dia a dia com as pessoas. Existe uma grande chance de, talvez, você ser uma pessoa em que, na hora de cobrar, ser um pouco mais ríspida, ser um pouco mais seca, né, na forma de falar. E algumas pessoas acreditam que você é meio grossa, assertiva. Não sei, tá, mas não sei. Não sei se é isso mesmo. Mas qual é o grande ponto aqui? Quando você for falar numa entrevista de emprego, se você for escolher esse ponto fraco, você vai falar, eu tenho uma tendência a ter uma comunicação um pouco mais assertiva. Eu tenho uma tendência a ter uma comunicação um pouco mais objetiva. Isso ficou claro para mim quando eu fui cobrar a minha equipe e aconteceu x, y, z, conta uma história, quando ficou claro aquele ponto fraco seu. E aí você traz já o aprendizado, o que você está aprendendo para poder trabalhar esse ponto fraco. Então tem uma dica aqui que é muito massa, de ponto forte e ponto fraco, que é o seguinte. Ponto fraco, nunca fale, eu sou assim. Tipo assim, eu sou, sei lá, deixa eu pensar. Eu sou muito ocioso, tem muita gente que usa isso, né? Eu sou muito ocioso, eu sou muito tal coisa. Não fala eu sou. Porque quando você fala eu sou, você está se limitando também nesse ponto. É melhor você falar assim, eu fiz um processo de autoconhecimento e eu sei que eu tenho uma tendência a ser um pouco mais assertivo, mais grosso, mais diretivo na comunicação. Por exemplo, eu tenho uma comunicação, não sei se dá para perceber, mas eu tenho uma comunicação um pouquinho mais seca, mais direta, mais objetiva. Quando eu dou feedbacks, o que eu sempre faço aqui nessas lives? Eu sempre pergunto para as pessoas, eu fui muito grosso na comunicação, meu feedback foi tranquilo para você entendeu? Porque eu sempre estou avaliando a forma como eu dou o feedback para as pessoas, porque eu sei que às vezes, se eu sou muito rude, as pessoas acham que eu sou grosseiro, que eu tenho uma comunicação violenta. Então eu falo, eu tenho uma tendência a ter uma comunicação um pouco mais objetiva, as pessoas acham que isso aqui é algo que eu sou impaciente, que eu sou irritado, que eu sou exigente demais, mas eu estou trabalhando isso, estudando comunicação não violenta, pedindo sempre feedback para as pessoas. Então, na hora de falar ponto fraco, vocês vão falar isso. Eu tenho uma tendência a X, aí vai botar característica, e depois vocês vão trazer aí uma história que comprova isso. E o ponto forte, ao invés de falar eu sou criativo, eu sou estudioso, eu sei lá, você vai falar assim, as pessoas me elogiam por... E aí você vai falar o que as pessoas te elogiam. Porque não é um ponto forte que você acha, é um ponto forte que as pessoas estão falando. Então, é muito melhor quando você traz que são as pessoas que estão dando esse feedback para você. Não é você que acha. Imagina eu falar que eu sou o maior expert da GUP, eu sou muito comunicativo. Pô, esse cara tá se achando demais.
tá se achando muito, não quero contratar esse cara, não. Agora, quando eu falo, ó, normalmente os meus alunos elogiam o meu conteúdo sobre GUP, elogiam a minha comunicação dentro das aulas, aí é diferente, porque são outras pessoas que estão elogiando, tá? Então, qual é o grande ponto aqui de ponto forte e ponto fraco? Não existe uma resposta certa e uma resposta errada de, você tem que falar isso, tem que falar tal coisa. Você vai falar a verdade. A resposta certa é a verdade. Você vai trazer o seu ponto forte e seu ponto fraco com muita maturidade, com muita verdade, tá? Escolhe um de cada. Só, eu não gostaria de dar esse conselho para vocês, mas vou falar porque existe um preconceito no mercado, então é melhor já falar isso aqui para vocês. Evite algumas palavras, por exemplo, perfeccionismo e ansiedade, porque para algumas pessoas, eu discordo, tá, desse posicionamento, mas enfim, para algumas pessoas, perfeccionismo, ansiedade, são coisas que estão manchadas. Então, toma cuidado aí, porque dependendo de como seja o recrutador, o gestor, da maturidade dessa pessoa entrevistando, se você falar essas duas palavras, meu ponto fraco é ser muito perfeccionista, meu ponto fraco é ser uma pessoa muito ansiosa. Dependendo da pessoa, se ela não for madura, empática, ela pode avaliar negativamente. Mas se ela for um profissional maduro, empático e entende que tem gente que é perfeccionista mesmo, tem gente que tem ansiedade mesmo, ele não vai te avaliar de forma negativa por isso, tá? Mas eu só evitaria essas duas palavras aí que são clichês, tá bom?